Salve galera, hoje a gente está aqui no canal Cordilheira Cultural para tratar da temática sobre o futebol moderno. Então a gente vai falar um pouco sobre futebol enquanto mercadoria do capitalismo, a elitização do futebol e sobre os clubes enquanto empresa também. Bem-vindos ao canal Cordilheira Cultural, galera. Eu sou o Marcelo, primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pro canal sozinho. Zenem já fez um há 2 semanas atrás. Nosso vídeo sobre o Covid-19 também tá no ar aí ainda. Podem olhar no nosso canal e aproveitar para ver os vídeos mais antigos. E manda a vinheta pra tela aí que vai vir conteúdo para vocês. Começando então aqui o tema sobre o futebol moderno, acho que o primeiro ponto importante para a gente poder entender é voltar um pouco nas origens dos clubes brasileiros, né? Quais são essas origens dos clubes brasileiros aqui então? Bom, hoje em dia a gente consegue visualizar muito bem que todos os clubes no Brasil, no mundo afora, tanto os dos profissionais até quanto alguns clubes amadores também, são tratados na chave de serem uma empresa. O que isso quer dizer então? Se a gente fizer um resgate das origens de diversos clubes brasileiros, a gente vai ver como o início e o surgimento desses clubes, a fundação deles, está ligado intrinsecamente à classe trabalhadora. Dá alguns exemplos aqui para vocês. Se vocês resgatarem a origem do Corinthians, por exemplo, vão ver que é um clube fundado por 4 operários e sob a luz de um lampião, né? Então, a própria história do clube já representa o que foi essa origem do clube. Outro exemplo também é o Palmeiras, né? O Palmeiras foi um clube fundado por trabalhadores imigrantes italianos que vieram aqui para o Brasil e também tiveram contato com essa cultura popular e fundaram o que hoje é chamado de Palmeiras. Temos exemplos também, por exemplo, do Clube Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama surgiu há muitos anos também, já tem mais de 100 anos, acho. Faço ideia. Bom, dependente aí da idade do Vasco, mas todo respeito também. É um clube que também teve suas origens no proletariado, um clube que desde o início sempre defendeu as pautas do movimento antirracista, foi um dos primeiros clubes no Brasil a ter jogadores negros também vestindo a camisa, e a história da própria torcida do Vasco da Gama remete a isso, né? Tem vários cânticos, não só do Vasco da Gama, do Palmeiras, do Corinthians. Tô usando aqui esses clubes de exemplos para mostrar que a essência desses clubes sempre teve ligada à classe trabalhadora. Desses exemplos aqui, para a gente poder ter uma base com que trabalhar em cima, né, desse conteúdo do vídeo. Tem vários clubes que surgiram, foram fundados por pessoas que compunham a elite da época, mas é isso também, tem diversos clubes que surgiram de reuniões de trabalhadores de determinada comunidade, tiveram origem na fundação de diversos bairros. A gente tem exemplos de times do interior paulista, por exemplo, 15 de Piracicaba, 15 de Jaú. Vários times tiveram suas origens remetidas à classe trabalhadora em si. Times de sindicato também, por exemplo. E isso hoje é uma cultura que está se perdendo ao longo do tempo, né? Então a gente vai trabalhar em cima dessas origens desses clubes para mostrar como que houve uma mudança dos clubes enquanto um espaço de cultura popular, um espaço de convívio entre a classe trabalhadora para se tornarem clubes elitizados, clubes empresariais. Acho que o primeiro ponto ideal para a gente tratar sobre essa temática é quebrar com aquela ideia que o futebol é só pão e circo, né? Por que quebrar com essa ideia então? Primeiro porque eu acabei de falar que as origens de diversos clubes, provavelmente em sua maioria, são da origem da classe trabalhadora. Então, naquele momento de fundação dos clubes, isso surgiu dentro de uma cultura popular. Não foi algo que foi pensado pelas elites para promover uma alienação do povo. Então, é isso assim, né, galera? A gente para pensar essas origens dos clubes, elas estão totalmente ligadas à classe trabalhadora, surgiram como um espaço de diversão, de entretenimento da classe para a classe em si, né? Então não é uma coisa que surgiu, a elite veio aqui e deu pra gente e falou, toma esse pão, toma esse circo aí, se entretenham com isso. Os clubes, como dito, a maioria fundados por trabalhadores, trabalhadoras, operários, proletários, qualquer que sejam os termos e definições que vocês queiram usar aí. Partindo desse entendimento, o que aconteceu com o futebol do final do século XIX até os dias de hoje? O que aconteceu então foi um processo de mercantilização e apropriação do futebol pelas elites, pela classe dominante, ou seja, pelo capitalismo.
Se antes os clubes se mantinham com base nos interesses dos associados e torcedores, hoje essa lógica se inverteu, né? Então todo esse processo de mercantilização das esferas da vida tomou o futebol para si, vendo que dali poderia tirar lucros e benefícios próprios. O cenário que a gente tem hoje, então, são clubes que são tratados como empresas de qualquer outro ramo. Por exemplo, se a gente parar para pensar sobre como se estrutura uma empresa do nível da Google, a gente não tem uma diferença tão grande assim, estrutural, de como se administra um clube de futebol hoje. A cartolagem que administra o futebol hoje, então, só liga para o dinheiro que cai no próprio bolso e consegue se manter e tirar lucros através desses acordos que fazem com outras empresas, por exemplo, as empresas que patrocinam os times com estampa na camisa. Então não se liga mais para as origens do clube, não se liga mais para os torcedores, não se liga mais para os trabalhadores do clube, incluindo aqui os atletas, né? Há então uma negação das próprias origens do futebol no nosso país. E essa mercantilização do futebol afeta também os trabalhadores e trabalhadoras desse esporte, né? Os jogadores hoje são tratados quase como uma máquina. Quase não, né? São tratados como uma máquina. Mas será que isso daí é realmente necessário? Um jogador que tem que jogar quarta domingo, um calendário tão exaustivo que chega ao ponto de você ter quase 80 jogos no mesmo ano. Claro que aí entra a questão da gente pensar, teve um avanço tecnológico para cuidar da saúde física desses jogadores. Isso é muito visível a partir do momento que a gente vê o quanto de lesões por exaustão física que os jogadores têm hoje em dia e quanto isso, por exemplo, há 3, 4 décadas atrás não existia. Ou seja, hoje a gente tem um futebol, uma estrutura no futebol que coloca esses jogadores sempre no limite do corpo humano. Por mais que essa tecnologia consiga auxiliar na manutenção da saúde física desses jogadores, ela ainda não é suficiente para lidar com outras questões, por exemplo, esse calendário abarrotado de jogos que existe hoje no Campeonato Brasileiro e nos outros torneios como um todo também, né? Se a gente parar para pensar aí, cada clube deve jogar em torno de 3, 4, 5 torneios por ano e é totalmente incabível ter esse número de jogos dentro de um ano só. Ah, mas eles ganham milhões, é o trabalho deles, eles têm que cumprir com esse trabalho. Bom, o que eu tô tentando ressaltar aqui para vocês é justamente essa condição precária que os trabalhadores desse esporte têm hoje. Então, essas condições precárias de trabalho que a gente enxerga em qualquer outro ramo de trabalho também estão presentes no futebol. Se a gente parar para ver a diferença salarial também dos jogadores da primeira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é exorbitante. Se a gente parar para pensar, na verdade, é uma pequena parcela de jogadores, possivelmente só os dos clubes grandes da primeira divisão, que tem a condição adequada de trabalho. Não é a melhor ainda, é a adequada só. Muitos jogadores, muitos antigos, a gente cansa de ver notícias mês atrás de mês, de jogadores que foram esquecidos pelos seus próprios clubes, morrem endividados, ou muitos jogadores que se lesionam e tem que parar mais cedo a sua atividade profissional porque não conseguem se recuperar dessa lesão. E aí também é muito válido de se ressaltar essa questão salarial, e aí entra também na questão da diferenciação de gênero que o capitalismo coloca. Por que os jogadores homens ganham mais salário do que as mulheres? Aí vai cair naquela falácia também que existe, que o homem é mais biologicamente preparado para exercer um esporte de força física. Meu, tudo mentira isso aí, velho. Se a gente pegar o exemplo da Marta mesmo, se a gente conseguisse fazer essa transposição de colocar a Marta para jogar o Campeonato Brasileiro, eu tenho total certeza que ela ia conseguir ser uma das melhores do campeonato, se não a melhor. Aí vai vir outro falar, mas elas não têm a mesma qualidade técnica que os jogadores masculinos têm. Totalmente mentira também. Se a gente pegar o exemplo do time de futebol feminino do Corinthians, que é o time que eu torço, que eu costumo acompanhar recorrentemente, o elenco do ano passado conseguiu atingir o recorde de 36 vitórias consecutivas, coisa que nenhum elenco masculino conseguiu. E isso também demonstra a diferença de investimento que existe entre os elencos masculinos e os elencos femininos dos clubes, né? O Corinthians, nesse caso, conseguiu, com um investimento muito menor, fazer algo que o elenco masculino não consegue. E com certeza, se o investimento que houvesse entre os elencos femininos e masculinos fosse igual, essa diferença técnica não ia existir. Ia ter melhores condições de treino, melhores condições de desenvolvimento, melhores condições de estrutura e, até voltando no ponto anterior, melhores condições de tratar da saúde física das jogadoras do que há hoje. Tudo isso que eu falei antes se resume a uma coisa: a elitização do futebol pela modernidade. Foi construído ao longo de vários anos, isso aqui no Brasil mais recentemente, claro, mas essa ideia de que se precisava modernizar o futebol. Um exemplo muito claro disso é a construção das arenas
que aconteceu para a Copa do Mundo do Brasil. São estádios super modernos, aparelhados com diversas coisas, tem ofurô, tem sala VIP, tem TV no banheiro, e aí eu fico me perguntando, para que você vai ter uma TV no banheiro se você tá lá no estádio para ver o jogo ao vivo? Quer ver outro exemplo disso? O Palmeiras, quando reconstruiu o Palestra Itália, que hoje é chamado de Allianz Parque, ou seja, já tem o nome de uma empresa aí que administra o estádio, não é mais do Palmeiras em si. Em determinado momento, o presidente da época conseguiu um acordo com a prefeitura que limitava o acesso num raio de 5 quilômetros do estádio a qualquer pessoa que não tinha um ingresso. Vou repetir de novo para vocês. Um clube de futebol, a mando do empresariado, limitou o acesso à cidade da população. Então, boa parte dos torcedores que não conseguiam comprar o ingresso para determinado jogo e ficavam no entorno do estádio, criando uma atmosfera que é própria do futebol brasileiro também, perderam o direito de estar fazendo isso, perderam o direito de vivenciar esse espaço. Se cria toda essa atmosfera de um espetáculo para os ricos. Então, se nega o acesso aos estádios, se nega o acesso das torcidas organizadas, das arquibancadas gerais, algo que era historicamente do povo para o povo dentro do futebol brasileiro. Já não é de hoje, já tem algumas décadas que vem se perdendo então essa cultura das torcidas organizadas. A galera não pode mais nem levar bandeirão pro estádio, não pode fazer tirante, não pode fazer batucada. E isso tudo é reflexo de como a Europa lida com a questão do futebol e onde o Brasil está se espelhando. Então, para falar um pouco mais disso também, a gente pode falar sobre a cooptação dos jogadores brasileiros pela Europa. É muito visível a força que o futebol brasileiro vem perdendo no cenário internacional. Já faz alguns anos que tanto na seleção quanto os clubes brasileiros não tem mais aquela mesma força e o mesmo respeito que se tinha antigamente. Prendeu, cara. Oxe, bicho. Os elencos dos clubes brasileiros hoje são formados e compostos majoritariamente por jogadores que são velhos demais e considerados antiquados para atuar no futebol europeu, ou seja, não servem mais para eles, vêm voltar para o futebol brasileiro para jogar aqui de novo. Jogadores muito novos que passam cerca de 1 ou 2 anos no máximo para ir depois serem vendidos para a Europa. Isso quando eles passam pelo elenco principal, né? Existem muitos jogadores muito novos que vão para a Europa com seus 14, 15, 16 anos. E terminam sua formação técnica lá na Europa. O Messi, né? O Messi foi muito novo pro Barcelona. Vai falar isso aí. Nem precisa falar, vou botar essa voz isso no fundo da edição. Tipo o Messi. E também por jogadores que não são considerados bons o suficientes para irem para a Europa. Ou seja, os clubes brasileiros hoje são um resto, são os jogadores que não querem, não são aceitos na Europa. Tudo se baseia no futebol europeu ao invés de se basear no futebol brasileiro. E isso é reflexo das desigualdades econômicas mundialmente. Por exemplo, como é que um clube brasileiro vai pagar um salário exorbitante que os clubes europeus pagam aos seus jogadores? É praticamente impossível isso acontecer, né? Poucos casos que a gente vê, por exemplo, se a gente pegar o caso do Seedorf, que veio jogar aqui no Brasil, é um jogador que continuaria por mais alguns anos jogando na Europa, mas ele resolveu vir jogar no Botafogo porque a mulher dele é brasileira, ele tinha interesse de jogar aqui no país e aceitou receber um salário mais baixo, ou seja, não é qualquer um que vem pra cá. E o resultado de tudo isso, então, a causa de tudo isso, na verdade, né, é a falta de investimentos e a falta de infraestrutura que o futebol brasileiro promove por seu próprio futebol, se espelhando muito e se baseando muito no que a Europa faz e querendo ser uma nova Europa dentro do futebol. Muito também pela imposição que a própria Europa coloca aqui pra gente, né? E o que a gente faz para mudar esse cenário, então? É preciso uma revolução não só dentro do futebol no Brasil, mas na sociedade como um todo. A gente não pode mais ficar subjugado às instituições internacionais de futebol e não pode também ficar subjugado a esses presidentes da CBF que são um monte de cartolagem que só está interessada no próprio dinheiro que vai cair no seu bolso e que são vendidos a esse cartel do futebol europeu, né? Falando sobre essa questão do futebol europeu também, dá mais um exemplo aqui sobre essa questão dos clubes como empresa, um exemplo muito bom de se usar são os times da Red Bull. A Red Bull é uma empresa que faz energético e que resolveu começar a ter um alto investimento dentro dos esportes. Começou investindo principalmente nos esportes radicais, mas a partir de determinado momento a Red Bull resolveu investir no futebol, vendo que há uma margem de lucro muito grande ali. A Red Bull vem constantemente adotando esse modelo empresarial para diversos clubes, então eles compram clubes e começam a adotar esse modelo. Um exemplo que a gente tem aqui recentemente, que
aconteceu nos últimos anos foi o Red Bull Bragantino. Red Bull comprou o time do Bragantino, que é um time lá de Bragança Paulista, e agora esse time está chegando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso se resume também à questão dos empresários dos jogadores, né? Um grande acordo entre os clubes e os empresários colocam as suas demandas, os seus interesses à frente dos interesses dos clubes. A gente já ouve histórias de bastidores do futebol, de muitos jogadores que são escalados para ganhar vitrine no futebol e serem vendidos num segundo momento. Isso chegou a acontecer até dentro da seleção, né? Acontece muito dentro da seleção. Então a Red Bull compra esses times considerados pequenos e usa os jogadores como moeda de troca e venda para o próprio enriquecimento. E isso não é só no Brasil que acontece, não. Só para dar um exemplo bem rápido aqui, a gente pode pegar o exemplo do Chelsea, o time da Inglaterra, e o PSG, o time da França, que é o time que o Neymar joga. Eles são clubes que foram adquiridos por bilionários que colocam seus interesses à frente dos interesses dos jogadores, à frente dos interesses da torcida e principalmente à frente dos interesses do povo. É urgente, então, que haja uma mudança, uma revolução dentro do futebol brasileiro, dentro da instituição futebol. E para isso, a gente necessita, então, de uma democracia dos clubes, da instituição, dos clubes com as federações, do clube com os jogadores, dos clubes com a torcida, dos jogadores com a torcida e de todas as outras esferas dentro do ambiente do futebol. É necessário, então, elencar prioridades dentro do nosso futebol. Por exemplo, que os clubes não vendam mais suas estrelas para o futebol europeu, pensando apenas na questão do dinheiro. As Copas que o Brasil venceu, tirando a de 2002, que já estava dentro desse cenário mais da elitização do futebol, todos os outros elencos da seleção que ganharam as Copas eram majoritariamente formados por jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Se a gente vive se perguntando por que o Brasil perdeu força dentro do campo, a resposta está fora dele. Muito por conta daquele ponto que eu já tratei no início do vídeo, que é que muitos jogadores brasileiros não terminam nem sua formação aqui dentro do país, e acontece muito também de vários desses jogadores irem muito jovens, se naturalizarem para outro país e atuar pela seleção de outro lugar. A gente precisa pautar urgentemente uma política de proteção do futebol brasileiro contra os tubarões europeus. A gente precisa priorizar o nosso futebol, os nossos campeonatos, os nossos jogadores, para a gente não virar um espetáculo para a Europa. Passou do momento da gente promover investimentos na base, tanto dos elencos masculinos quanto dos elencos femininos. A gente precisa de uma estrutura que dê desenvolvimento profissional e técnico para que esses jogadores se formem aqui no país e fiquem atuando aqui no país. Então, retomando os pontos do que a gente precisa para o nosso futebol hoje, para o futebol brasileiro, uma democratização dos clubes, que o controle dos clubes esteja na mão dos torcedores e dos trabalhadores, a democratização do acesso com ingressos a preços populares, o povo ocupando os estádios e a livre manifestação das torcidas, atletas sendo tratados como seres humanos e não como mercadoria e como máquinas, a transformação das instituições, incluindo aqui a CBF e as federações estaduais, apontando para a participação real dos clubes e das torcidas nos espaços de decisão do nosso futebol. Igualdade de investimentos e orçamentos entre os clubes e as regiões do país para a gente tirar esse monopólio que existe entre o eixo sul-sudeste. E além disso, uma política de protecionismo aos nossos jogadores e ao nosso futebol contra esses tubarões europeus. A revolução na nossa sociedade pode e deve partir de todos os meios. E o futebol como esporte, como cultura popular, deve ser pauta urgente das mudanças do rumo do nosso país. Galera, fica aqui esse nosso vídeo do canal. Quem curtiu o vídeo aí, dá o joinha aqui embaixo, se inscreve também, ativa o sininho para quando sair vídeo novo no canal. Toda segunda-feira, 6 horas, vai sair vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Também deixe seu comentário pra gente saber se vocês gostaram. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí, né? A gente tá deixando aqui do lado as redes, ó, só seguir. E é isso aí, galera. Tamo junto. Cordilheira Cultural, mais um vídeo. Semana que vem tem mais. Falou, abraço. Abraço. Deixa eu conferir aqui. Tá na minha câmera. Demorou. Senão...